Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa API em .NET Core 6, onde hoje criaremos os mapeamentos das tabelas e adicionaremos as permissões no token. Vamos nessa? Aqui no VS Code, com o nosso projeto já inicializado, o que precisaremos fazer é criar a classe onde a gente vai adicionar os nossos mapeamentos. Então, a gente vai vir aqui no nosso infradata, vamos vir aqui no Maps, vamos dar um botão direito, vamos aqui no New File, vamos chamar ela de permission map.cs. Vamos colocar o nosso namespace, né? Que vai ser mp.app.net, né? Ponto .domain. Opa, desculpa, não é ponto .domain, é ponto .infra. Ponto .infra. Ponto .data. Ponto .maps. E aí, public class permission map. Vai ser dois pontos, int type configuration e adicionar aqui o nosso permission. Beleza, então vamos vir aqui e vamos importar agora. E implementar a nossa interface. Beleza. Certo. Então agora aqui a gente vai mapear, né? Vamos mapear a nossa tabela e as colunas e os relacionamentos também. Então vamos começar aqui, ó. O nosso builder ponto table. E vamos adicionar aqui, ó, permissão, que é o nome da nossa tabela. Agora vamos adicionar a nossa chave primária, né? O res key, que vai ser o x.id. Ó, agora vamos aqui, ó, builder.property, que vamos x.id, onde a gente vai agora mapear, né, falar o nome da coluna, ponto #hasColorName, ó, #hasColorName, que vai ser o id, opa, entre parênteses, desculpa, id permissão. E vamos falar que ela é única, né? Então é ponto, né? Use identity column. Beleza? E agora vamos continuar o mapeamento. Agora a gente vai mapear o nosso nome visual e o nome permissão. Então vamos lá. Ó, builder.property x. Nome visual ponto #hasColorName vai ser o nome visual. Beleza. Agora vamos mapear o nome permissão, x.property x. Nome permissão, nome permission, ponto #hasColorName, e aqui é o nome permissão. Beleza. Legal. Agora a gente vai fazer o relacionamento, que uma permissão pode ter em muitos usuários, que é aquele relacionamento 1 para N, né? Então,
um usuário tem várias permissões, mas a permissão só tem um usuário. Então a gente vai fazer esse relacionamento agora aqui. Se a gente lembrar, vir aqui na nossa classe, permissão, aqui a gente tem a lista. Então a gente tem que começar por ela. Então a gente vai vir aqui e vai adicionar aqui, ó. Lembra que ele é 1 para n. Como a gente está na permissão, então na permissão aqui vai ser n para 1. Quando a gente tiver no usuário permissão, do usuário vai ser 1 para n, beleza? Então aqui vai ser n para 1, que é muitos usuários com uma permissão. Então, ponto. Has main. Aí vamos lá. Ó, x ponto use permission. Ó, ponto with man. Opa, desculpa, with on. Aí aqui a gente vem, ó. P ponto permission ponto has foreign key. E a gente fala qual é aqui que faz esse ligamento, que é o ID permission. Beleza? Ó, então aqui da nossa lista a gente acessou o nosso objeto permissão e através dele falamos qual que é o ligamento. Beleza? Então agora a gente vai criar o nosso usePersonMap e fazer esse relacionamento, só que lá vai ser ao contrário, lá a gente vai começar de 1 para n, aqui a gente começou de n para 1, legal? Galera, tá dando aquele errinho, vou executar aquele comandinho para dar um restart na aplicação aqui, só para ele corrigir, para ele reconhecer a classe. Enquanto isso aqui eu já vou criar a nova classe nossa aqui. Então, ó, botão direito, New File, essa vai ser User Permission Map.cs. Olha lá, User Permission Map.cs. Vamos criar o namespace mp ponto api.net 6 ponto infra ponto data ponto maps. Ó, public class user permission map, dois pontos, I em type configuration, que vai ser user permission. Vou só apagar aqui porque aqui não é map, é permission. Ó, importar aqui e importar a nossa entidade. Beleza? Então agora aqui a gente vai implementar. Legal. Agora, galera, mesmo esquema. A gente vai mapear com os nomes das tabelas e, por último, fazer os relacionamentos. Então, vamos começar aqui. Ó, ao builder ponto to table, que essa tabela é a permissão usuário. Só cuidado com o nome aqui para não errar, como o nome é grande, digitar alguma coisa errada vai dar problema. Ó, builder ponto haskey. Aí a gente vai fazer um mapeamento aqui. C.id permission. Agora a gente vai mapear o nome, ponto property. Has color name,
que vai ser ID, permissão, usuário, beleza, e ponto identity, user identity color, certo. Agora a gente vai mapear o nosso ID usuário e o nosso ID permissão. Então, builder.property, o c.permission ID, ponto has color name, que vai ser ID permissão. E o mesmo agora aqui, ó, copiando só, para a gente ganhar um tempinho. Aqui vai ser o nosso user ID e aqui embaixo vai ser ID usuário. Beleza. Agora a gente vai fazer o nosso relacionamento, né? Igual eu comentei, na outra classe a gente começou do N para 1, aqui da gente vai começar do 1 para N. Então, ó, builder.has1 então, x.permission .withMay, que vai ser o nosso x.userPermission. Mesma coisinha que a gente fez aqui, a gente vai vir aqui e fazer agora na tabela de usuário. Então, vai vir aqui no nosso user e fazer isso. E eu me a mesma lista também. Tanto permissão quanto usuário, as listas são a mesma. Agora que a gente finalizou aqui, vamos rodar aquele comando para a gente acertar aqui. Só que está faltando uma coisa, galera. Se vocês reparar, a gente colocou o relacionamento na tabela de permissão, mas a gente não colocou na de usuário. Então, a gente vai precisar vir aqui nos nossos usuários e colocar esse relacionamento também. Igual a gente fez na permissão. Então, ó, builder ponto has may, ó, x.user permission ponto with one e aqui ponto has key, yes foreign key. Opa, desculpa que aqui não é, aqui é user. Então aqui já vai ser o p ponto id user. Certo? Então, galera, porque aí fica certinho. Aí a nossa tabela tem os dois relacionamentos, tem o relacionamento da permissão e do usuário, e no nosso usuário tem o relacionamento da permissão usuário, e na nossa permissão também tem o relacionamento da permissão usuário. Beleza? Então aqui a gente garante certinho o nosso relacionamento. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai adicionar no nosso token as permissões. Para fazer isso, a gente vai precisar ir no nosso repositório de usuário. Então, vamos vir aqui na nossa classe concreta do repositório de usuário e vamos adicionar. Beleza? Então, aqui no nosso repositório, só para a gente arrumar esse probleminha que ele está acusando aqui, é porque ele está reclamando que esse objeto aqui pode retornar nulo e o nosso método não está esperando o nulo, né? Então, a gente vai vir aqui na nossa interface, vamos colocar uma interrogação aqui. Vamos voltar lá na nossa classe concreta e colocar aqui também, só para resolver esse problema. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar fazer um join, né? Adicionar um join aqui na nossa consulta. Para a gente poder, através do usuário, acessar as permissões. Porque a gente acabou de fazer isso, acabou de fazer esse mapeamento. Acabou de falar que usuário e permissões
têm relacionamento. Então, se eles têm relacionamento, a gente consegue, através do framework, né, fazer essa consulta, fazer essa busca. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó, então, a gente vai vir aqui e vai fazer assim, ó, ponto include. E a gente vai incluir a nossa lista. E a gente vai falar também que essa nossa lista, além da gente incluir essa nossa lista, a gente vai fazer um outro join. Só que aí, esse outro relacionamento, esse outro join que a gente vai fazer, não vai ser com o usuário, vai ser com o usuário permissão. Entendeu? Toda vez que a gente adiciona um include, significa que a gente está fazendo um relacionamento com o usuário, com o user aqui. Quando a gente vai incluir o then include, que é o que a gente vai incluir agora, ele significa que está fazendo um relacionamento com o último include que a gente colocou. No nosso caso, foi o do usuário permissão. Então, ó then include x.permissão. Por que que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para garantir que quando eu tiver dentro da minha lista de usuários, eu consigo acessar as informações das permissões, ou seja, eu consigo acessar os nomes, os IDs, o nome visual ou o nome permissão, porque é isso que eu vou salvar no meu token. No meu token, eu vou salvar o nome permissão, que é o que eu havia comentado com vocês no vídeo anterior. Então, a gente precisa fazer esses dois include, ou include na tabela de usuário e esse then include na tabela de usuário permissão, beleza? Quando a gente faz isso, a gente garante que quando a gente tentar acessar esses objetos, a gente vai ter ele disponível, certo? Então, agora a gente vai vir aqui na nossa classe que gera o nosso token, no nosso token generator, e adicionar, né, aqui no nas nossas claim, essas permissões. Então, a gente vem aqui, dá um var permission, que vai ser igual, ó, vamos adicionar aqui, ó, string.join, que a gente vai pegar uma lista e transformar ela numa string separado por vírgula, cada item da lista é separado por vírgula. Então, ó, use ponto user permissions ponto select, que vai ser aqui, ó, x ponto permission ponto permission name. Aí a gente vem aqui, dá um new clan e adiciona as permissões. Ó, permissões, vírgula, permissões. Certo? Então, galera, só para a gente recapitular, o que a gente fez foi no nosso repositório, adicionou a nossa lista para a gente conseguir acessar dentro do nosso objeto usuário a lista de permissões que aquele usuário tem. Adicionamos dentro dessa lista também as permissões para a gente conseguir dentro da lista poder acessar o objeto permissões. Desculpa, objeto permissão, não permissões, objeto permissão. Aí a gente vem aqui no nosso token generator, a gente tem o nosso objeto de usuário. Dentro desse objeto nosso de usuário, ó, da nossa entidade, a gente acessa a nossa lista e dentro dessa lista a gente acessa as permissões para poder salvar no nosso token apenas o nome permissão. Beleza? Aí aqui a gente gera uma string, né? Essa string vai ser separada por vírgula, cada item da lista vão ser separados por vírgula. Se a gente tiver dois itens, vai estar um nome, vírgula outro, e assim vai. Então aqui a gente gerou uma string e adicionou essa string nas nossas claims. Beleza? Então a próxima vez que a gente gerar um token agora, a gente já vai gerar o token com as permissões. Legal? Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível. Beleza? Valeu e é nóis!